Fala pessoal, sejam bem-vindos. Atendendo a pedidos, hoje iniciamos uma série de vídeos para falar sobre swing trade. Na primeira sequência, o formato será de um curso. Os vídeos serão semanais e neles percorreremos os principais aspectos para a construção de uma estratégia operacional destinada a explorar os movimentos do mercado financeiro durante uma tendência. Inscreva-se no canal, ative a notificação, toda semana uma aula nova. Vamos ao primeiro vídeo. Então, para começar, eu quero apresentar para vocês o cronograma que será trabalhado ao longo dessa série de vídeos, tá? Então, a gente começa falando sobre o que é o swing trade, vamos ver também a importância desse tipo de estratégia para a formação do trader, como que ela pode contribuir para desenvolver no trader algumas competências. A gente vai falar sobre capital, riscos e seleção de portfólio, né? Como que a gente deve levar em consideração na hora de montar, de escolher os ativos que a gente vai operar e quais são os riscos que envolve exclusivamente essa estratégia que não existe, por exemplo, numa estratégia de day trade. Vamos falar também sobre aluguel e venda de ações, como fazer uma venda descoberta, né? Identificação de tendências, depois a gente entra já no conteúdo técnico e aí vamos trabalhar a identificação de tendências, as ondas de avanço e ondas de correção, como observar em que ponto o mercado se encontra. Falaremos depois de padrões gráficos e como esses padrões sugerem alguma direção do mercado, como é que a gente pode trabalhar. Vamos percorrer também os principais indicadores técnicos, né, e de que forma eles podem auxiliar a tomada de decisão dentro de uma estratégia de swing trade. Passaremos também por Fibonacci, vamos trabalhar principalmente sobre retrações e projeções de Fibonacci, como essa ferramenta também pode contribuir para o desenvolvimento de uma estratégia operacional. E por fim, a gente vai trabalhar em cima da construção de uma estratégia, olhar tudo aquilo que a gente viu ao longo dessa série de vídeos e decidir, né, qual é a melhor estratégia operacional que eu quero construir. E aí a gente vai trabalhar alguns critérios para a construção dessa estratégia. Por fim, uma vez construída a estratégia operacional, é possível a gente traçar um plano de gerenciamento de risco. Então, aí, por último, a gente vai tratar desse assunto, como estabelecer critérios de gerenciamento de risco, né? A partir do tamanho do meu capital, da posição que eu vou assumir e da estratégia que eu estou operando. Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o swing trade, refletir um pouquinho sobre isso, né? O swing trade é uma estratégia super legal porque ela trabalha os movimentos do mercado, né? Ela é você pegar uma tendência e trabalhar aquilo durante um período, né? Algo que acontece inclusive na nossa vida, né? A gente tem momento, tem ciclos, né? A gente tem ciclos onde as coisas caminham de maneira mais favorável, aí depois a gente tem que investir um pouquinho na gente para melhorar. A mesma coisa no swing trade, né? Um agricultor também faz isso, né? Ele trabalha os ciclos da natureza. E o mercado também tem ciclo, né? Então, da mesma forma que um produtor rural ele quer identificar qual é o melhor momento dele fazer o plantio de uma determinada safra, de acordo com o ciclo da natureza, o swing trader também. Ele vai procurar identificar qual é o melhor momento dele executar uma compra dentro de uma tendência de alta. Qual é o melhor momento de executar uma venda dentro de uma tendência de queda. Então é dessa forma. As estratégias de swing trade elas visam movimentos que vão de dias até algumas semanas, né? São estratégias que elas estão localizadas entre o day trade e o position trade. Um ponto importante da estratégia swing trade que eu penso e defendo bastante é que ela contribui para a formação do trader. É uma estratégia que ajuda muito no desenvolvimento do trader profissional, que vai poder trabalhar qualquer tipo de estratégia, seja no day trade, no position, swing trade. Ela dá uma base, né? É um tipo de abordagem do mercado que dá uma base muito interessante para quem está começando. E isso acontece por quê? Porque obriga o trader a desenvolver a habilidade de identificar tendência e movimentos corretivos, né? De outra forma, fica difícil você encontrar operações lucrativas, né, onde vale a pena, onde a relação risco-retorno seja favorável, se você não tiver um bom domínio de tendência, né? Outro ponto importante é o tempo para o planejamento das operações, né? No swing trade você tem esse tempo. Você às vezes vai começar a observar uma operação, a possibilidade de uma operação acontecer e vai executar ela dali 2 dias, 3 dias. Né? Então você tem tempo de rever, de ver se é aquilo mesmo, de observar padrões técnicos, né? E não estar agindo de maneira impulsiva, que é o que acontece bastante no day trade.
Então, só esse fato já leva a menor peso dos fatores psicológicos, né? O fato de eu ter tempo de avaliar, de olhar critérios técnicos, reduz o impacto que fatores psicológicos têm no meu processo decisório, né? Aí, consequentemente, um nível de estresse reduzido, né? E aqui um ponto super importante, né? A possibilidade de você conciliar essa atividade com uma outra atividade que você executa. É comum a gente ver por aí muita gente entrando para fazer day trade e trabalhando e fazendo operação, um olho no gráfico, outro olho no trabalho. Acaba não fazendo nenhum nem outro direito, né? Então o swing trade ele possibilita isso, você planejar as operações. E hoje as ferramentas elas têm, as plataformas elas têm ferramentas que possibilitam te avisar quando um ativo está entrando numa determinada posição, né? Então diminui o nível de controle que você tem que ter sobre o que está acontecendo no mercado, né? E é também uma estratégia assim super adequada para quem quer simplesmente gerenciar seus próprios investimentos, não depender da sugestão de casa de análise, de corretora, de banco, né? A pessoa ela mesmo quer selecionar o portfólio onde ela vai aplicar o dinheiro dela. Então, não necessariamente a pessoa quer ser um trader, mas ela quer simplesmente saber e ter conhecimento de como selecionar boas operações para sua carteira de investimento. Então, aqui vamos falar um pouquinho sobre o capital, né, necessário para operar o swing trade. Então, naturalmente, ele é uma estratégia operacional que exige um capital maior para você estar executando alguma estratégia com possibilidade de um lucro que faça frente aos custos da operação. E aí, essa diferença de necessidade de capital que leva muita gente a optar pelo day trade quando está iniciando no mercado, né? Tudo bem, você pode iniciar pelo day trade, mas saiba que é um ambiente muito mais difícil do que o swing trade. Então, às vezes, se você não se sente preparado para operar o day trade ou não quer enfrentar o nível de estresse que existe naquela estratégia operacional, ou não tem o tempo para executar, para ficar disponível no mercado para trabalhar uma estratégia de day trade, mas não tem o capital do swing trade, primeiro objetivo, primeira meta é juntar o capital necessário. Esse é o trabalho do trader, é atingir metas, né? Ou se você entrou no day trade, mas você quer chegar no swing trade, é trabalhar de maneira consistente, ter capital para ativar um novo modelo operacional, né? Um novo formato operacional. Então, assim, o que a gente vai tratar aqui nesse vídeo são as estratégias de swing trade voltadas ao mercado de ações. Nós não vamos falar dessa estratégia para o mercado de futuros e de derivativos, tá? Então, no mercado de ação, a cotação ela leva em consideração um lote padrão de 100 ações. O que significa isso? Quando eu vejo uma Petrobras que cada ação dela custa R$ 22, mas para eu comprar ela a 22, eu tenho que comprar um lote mínimo de 100 ações. Tá? Se eu quero comprar apenas 20 ações, aí é uma cotação do lote fracionado, ela difere um pouco da cotação no lote padrão. Então, digamos que que eu queira comprar um lote 500 ações da Petrobras a R$ 22, eu vou precisar de um valor aí de R$ 11.000 de capital para poder executar essa operação. O que existe, né, ele não existe, né, para alavancar no mercado no swing trade, você pode utilizar da conta margem. Algumas corretoras oferecem a conta margem, que é como um cheque especial para você executar uma operação. Então, como funciona isso? Se eu comprei lá 500 ações da Petrobras, mas eu só tinha R$ 5.000 e eu usei 11.000, então eu preciso de mais 6 e eu tenho esses 6 na minha conta margem. A partir do dia da liquidação da operação, que acontece 2 dias depois, né, da compra, eu começo a pagar uma taxa de juros sobre esse valor, desde que eu tenha o limite para essa conta acordado com a minha corretora. As operações de swing trade também elas envolvem um custo maior na corretagem, né? A gente está acostumado aí no day trade, para quem trabalha muito no day trade, a custo zero ou um custo bem reduzido. No swing trade você já vai ter um custo médio, aí algumas corretoras cobram R$ 5 por ordem, outras R$ 10, mas você já tem um custo mais elevado da operação e também em algumas corretoras você pode ter o custo de custódia, tá? Para a execução dessa estratégia. Não são todas, muitas já deixaram de cobrar, não sei nem se dizer se todas já pararam, mas a grande maioria já não cobra custódia, mas a corretagem sim, ela é mais elevada do que a corretagem
no day trade, mas também não chega a ser um valor que assim você tem que acertar uma operação que dê super certo para fazer frente aos custos. Não é nada também muito relevante perto do objetivo que você vai buscar quando traçar uma estratégia de entrada. Uma outra vantagem no swing trade é com relação ao custo, né, de imposto. Então, assim, para a estratégia isso vale para a estratégia com ações, tá? Então, você tem uma isenção de R$ 20.000 por mês. Né? O que significa isso? Se eu fizer vendas até o valor de R$ 20.000 de venda, eu eu não preciso, mesmo que eu tenha lucro na operação, eu não preciso recolher IR sobre aquele valor, tá? Até esse limite de 20 mil. Existe uma lei de 2014, de novembro de 2014, que concede isenção para um grupo de ações, se não me engano são 7 ações. Se você colocar na internet aí ações isentas de IR, tem lá bastante material falando delas, né, e da lei que confere essa isenção. Mas no geral é isso, você tem um limite de até 20 mil. O que significa isso? Vendi, fiz a compra lá das 500 ações da Petro, dá 11 mil, e executei a venda no mesmo mês, entrei, executei a venda. E nessa operação eu tive um ganho de 2 mil, então eu vendi por 13 mil dos 11 que eu comprei. Esse lucro de 2 mil eu estou isento de pagar imposto, então no meu imposto eu vou lançar ele em rendimentos isentos. Tá? E a alíquota, né, ela é uma alíquota de 15%, é diferente do day trade, onde você paga uma alíquota de 20%. E agora nós vamos falar um pouco sobre os riscos que envolvem esse tipo de estratégia e quais são os critérios que a gente tem que observar para a escolha das ações que vão compor o nosso portfólio de observação. Um dos principais riscos que envolvem a estratégia de swing trade são as aberturas em gap. O que significa isso? Eu tenho um ativo, a Petrobras, por exemplo, sendo negociada a R$ 22 e estou posicionado com meu stop a 21. No dia seguinte ela abre valendo 20, né? Eu não tenho condição de ter meu stop acionado. Então esse é um dos principais riscos que envolve a estratégia de swing trade. Nós vamos falar mais para frente sobre como lidar quando você estiver diante de uma situação como essa. Tá? Quais são as estratégias que você pode adotar? Fatos extraordinários são outros elementos também que podem afetar o mercado e gerar essas aberturas em gap, né? Um atentado terrorista, como 11 de setembro, ou um desastre natural, um terremoto que afete alguma área importante. Então, são eventos que não são previstos, né? Mas que afetam diretamente o mercado. A divulgação de resultados de uma determinada companhia também é outro evento que pode afetar o preço do ativo e provocar aberturas em gap também. Então é importante estar atento a calendários de divulgação de resultados. Outro ponto importante também é você selecionar a qualidade das ações que você vai operar, né? Então, evitar penny stocks. A B3 define penny stocks como as ações cotadas abaixo de R$ 1. Esse tipo de ação muitas vezes atrai investidor com capital pequeno, né, por conta do potencial de valorização. Então, se eu compro uma ação a 50 centavos e ela subir a R$ 1, eu ganhei 50% de lucro na operação. Mas são ações que às vezes elas ficam meses paradas, né, com uma movimentação muito baixa, um volume muito baixo, porque elas não compõem o Ibovespa, né, porque as empresas estão numa situação às vezes de dificuldade. Então é importante ter bastante cuidado e critério, né? Se vai trabalhar com esse tipo de ação, é importante definir uma estratégia exclusiva e um gerenciamento de risco, alocação de capital adequado para esse tipo de estratégia, para que você não fique travado nessa operação durante muito tempo. Outro ponto importante é conhecer a situação financeira da empresa, né? Saber se ela está gerando resultado, como que está o endividamento da empresa, né? Você conhecer um pouco da estrutura financeira dela, não porque a gente vai tomar decisão com base nos números apresentados, né? Nos números financeiros, mas sim para a gente selecionar um padrão de qualidade de ações que a gente quer trabalhar. Às vezes você opta por escolher uma ação simplesmente porque a movimentação do gráfico dela está indicando uma possível alta. Mas ela é uma empresa em recuperação judicial, por exemplo. Ela teve uma valorização com uma expectativa na recuperação, e aí essa recuperação não sai, né, e o preço volta todo. Né? Então, conhecer a situação financeira da empresa e saber o que está acontecendo com ela é bastante importante para a estratégia de swing trade.
Conhecer também a área de atuação, né? Então, por exemplo, se eu vou operar uma Vale do Rio Doce, o que está acontecendo com o minério, que é o principal elemento de resultado daquela companhia? Vou operar a Petrobras, como é que está o petróleo no mundo? Então eu tenho que conhecer um pouquinho da área de atuação para saber o que pode ocorrer ali, se tem algum evento que pode alterar resultado, né? Se tem alguma legislação em andamento que afete aquela companhia, né? Então, assim, são critérios que evitam, são pesquisas que evitam que você entre numa operação sem saber o que pode estar acontecendo, né? Às vezes você entra num determinado ativo e tem uma lei no Congresso que vai obrigar aquela empresa a aumentar a carga tributária dela, por exemplo, né? Então, se aquela lei é aprovada e você não está sabendo, aquilo vai impactar no preço do ativo e você pode ser pego de surpresa. Então, é super importante nesse processo de seleção das ações conhecer também qual é o andamento da empresa e da área de atuação dela, se tem alguma questão ali que está para ser resolvida que pode trazer impacto no preço do ativo. E por último, a agenda de eventos, né? Então, assim, é conhecer quando haverão divulgação de resultados, se a empresa vai tomar alguma decisão importante em breve, né? Então, acompanhar um pouquinho a agenda de eventos também faz muita diferença nas estratégias de swing trade. Aqui um exemplo de abertura em gap, né? Então, a Petrobras, você vê, ela vinha numa movimentação aqui ascendente e no dia 26 de fevereiro ela abre com forte gap de baixa. Tá? Então, com mais de R$ 1 de diferença entre o preço de fechamento e o preço da abertura do dia seguinte. Então, esse é um risco que existe. Ó, a gente tem outra aqui em gap, aqui, a gente tem aqui. Então, esse é um fator que acontece bastante no mercado e faz parte do operacional do swing trade. Tem que estar previsto isso na mensuração do risco quando você está se posicionando e alocando capital em uma determinada operação. Aqui um exemplo de uma penny stocks, né? Essa é a antiga OGX, né, do Ike Batista. Então veja, ela é uma ação que saiu de 54 centavos, foi para quase R$ 2 aí, né? Então esse potencial de valorização muitas vezes atrai o investidor iniciante, mas é importante ter cuidado, tá? Porque é uma ação que ela tem uma volatilidade grande, né? E às vezes ela tem períodos que ela praticamente para. Então muitas vezes você entra numa operação dessa e fica num período desse, você pode ficar meses sem ela ter movimentação. E aí está alocando um capital que fica um capital improdutivo, né? Então é muito bom ter cuidado com esse tipo de ação. E aqui para a gente finalizar um exemplo da movimentação pós-divulgação de resultado. Então é super importante estar atento, né? Às vezes até esperar quando tem divulgação de resultado para sair, ficar de fora e observar como o mercado vai entender aquele resultado e vai começar a precificar o valor do ativo a partir daquela divulgação de dados, né? Então aqui no Itaú a gente tem, ó, o ativo vinha subindo, né? Teve a divulgação de resultado aqui no dia 4 de novembro, depois o preço começa a cair, ele começa a entrar num movimento de queda, né? Então às vezes é super importante aguardar, porque aí você pode ver uma definição de como o mercado passou a olhar e precificar o valor do ativo pós divulgação de resultado. Então, nesse primeiro vídeo a gente abordou aí o que é o swing trade, né, a importância dele na formação do trader, o capital necessário para operar, os riscos envolvidos nesse tipo de operacional e critérios para a seleção de um portfólio. No próximo vídeo nós vamos falar aí sobre aluguel e venda de ações e vamos entrar um pouco já na parte técnica, começar a falar de tendências. Então, por hoje é isso, até semana que vem, no próximo vídeo.